Banda Eleições está de volta. Gente, estamos hoje entrevistando o produtor cultural Álvaro Tucunduva Gregory. Bom, enfim, deixamos no bloco anterior a sugestão dele, de onde vem a palavra cultura, que é para a gente poder inserir mais gente, mais assuntos, mais política pública dentro da cultura. Vai lá, Álvaro. Bem, me ocorreu esse aspecto da cultura, porque a minha formação foi em engenharia agrícola, né? Então a ideia da agricultura. E eu faço uma analogia disso com a questão da cultura nas sociedades humanas, né? Então eu penso que não só cultivar aquilo que você já tem, como na agricultura as variedades que deram certo, você continua cultivando, produzindo, né? Tem relação com produção, mas também tem a ideia da inovação. Então você também tem que apontar para o futuro. E é aí que eu penso que temos que ter uma política pública equilibrada, que contemple os vários setores, movimentos socioculturais, linguagem de vanguarda, linguagem tradicional. Por exemplo, muitos amigos meus do teatro lá de Barão Geraldo não gostam muito do teatro tradicional, com texto e tal. Então, mas precisamos ter todas... Não é improviso, porque é super ensaiado, mas são outras linguagens teatrais, né? Linguagem do corpo, a arte do ator. Então eles têm a mímese corpórea, enfim, eles têm, são experimentações. Então nós temos que ter espaço na cultura, numa política ampla, para as experimentações e para aquilo que já deu certo, que a gente sabe que dá certo, né? Então eu penso que é por aí. A cultura hoje, ela estaria basicamente nas mãos desses grupos que acabam surgindo nos distritos, ou são aqueles grupos independentes. E qual é a participação do SESC e do SESI? Para vocês é importante esses espaços que o SESC e o SESI abrem para o campineiro, principalmente Campinas? Não, com certeza. Esse teatro do SESI, eu estive recentemente, assisti a peça justamente dos meus amigos da Boa Companhia Teatro, As Cartas do Paraíso, uma interpretação do que aconteceu quando os jesuítas chegaram ao Brasil. Então é uma coisa bastante interessante. E o teatro é excelente, né? Temos também o SESC, com o teatro também, que eles estão com a música e tudo mais. Porém, o que eu tenho a observar, por exemplo, companheiros, amigos, enfim, por exemplo, o violeiro Paulo Freire, está sediado em Campinas, mora ali em Barão Geraldo. Ele praticamente não para em Campinas. Ele está sempre pelo SESC, pelo Brasil inteiro. Né? Isso eu sei, do Ivan Vilela, Mônica Salmazo, está todo mundo... Né? Então, o SESC e o SESI, de certa maneira, claro, é dinheiro público, tá certo? Né? Mas eles estão fazendo muito mais o papel que o Estado deveria estar cumprindo, né? Então vamos dizer, eles preenchem uma lacuna, mas eu penso que não é suficiente. Na minha impressão, não é. Eles fazem um bom trabalho, um ótimo trabalho, mas ainda... É complementar. Lógico, lógico, porque o Estado mesmo não está entrando, né? Qual a sua sugestão para a nossa Sinfônica? Ela chegou num ponto esse ano que queríamos um impasse, não tinha local para... Esse é o ponto, exatamente. Para ensaiar, né? Falta de respeito. Não tem local para apresentar, precisaria de contratar mais músicos, também não tem, os músicos que deveriam ter dedicação plena também não tem, enfim, a coisa está muito ruim. Que sugestão você daria para um município que tem cobertor curto para resolver o problema da Sinfônica? Olha, em primeiro lugar, eu não acredito na história do cobertor curto. Não. Não. O que eu penso é que há muitos... É só ver o caso, por exemplo, dos escândalos na administração passada. Quer dizer, drenados milhões e milhões e milhões de reais. Quer dizer, então, isso não existe, né? Por exemplo, uma sugestão minha, digamos, temos a Sanasa, né? Empresa pública, tal. Se estivesse mais interessado em cultura e os gestores públicos mais direcionando para esse lado, nós temos leis de incentivo estadual, do ICMS, do PROAC, ICMS, e temos leis de incentivo federal. Aliás, um período, a Sanasa começou a abrir editais. Então, naturalmente, também acho um pouco, enfim, podemos discutir isso, mas não vamos ter tempo aqui, a questão das leis de incentivo. Mas, se a empresa é pública, né, ou mista, enfim, tem capital do Estado, dos governos, né, eu penso que eles devem apoiar a cultura através de editais públicos, né, porque também isso é uma coisa que acontece muito. Além da ideia aí do cobertor curto, também existe a questão da política de balcão. Então, quantas vezes em administrações passadas as pessoas me chamam lá, secretário e assessor do secretário, dizendo, Tucunduva, o que você precisa? Como quem diz, eu vou resolver o seu caso, você não me enche mais a paciência, entendeu? Agora, os seus amigos que se danem. Então, isso nós somos absolutamente contra. Então, o Levante é a favor absolutamente de editais públicos
Transparência, né? Estou parecendo o Gorbachev aqui, Glasnost, né? Pelo amor de Deus. O nosso país é uma caixa preta, ninguém sabe. Nós temos um fundo na cidade e que ninguém sabe quanto tem exatamente. Então, eu penso que isso é muito importante. E a população cobrar. E temos visto também, apenas a pressão popular funciona com a nossa classe política, porque ela ainda não tem noção do que ela tem que fazer, você acha, infelizmente. Então, que a Sanasa deveria ser uma das empresas que pudessem financiar a orquestra? Por exemplo, por que não? Como não? E tantas outras. Outra coisa também, ora, um prefeito de uma cidade como Campinas, um secretário de cultura de Campinas, se for procurar alguém numa empresa grande aqui em Campinas, a pessoa vai me olhar e falar, mas você tem um teatrinho de 100 lugares, isso aí não vai sair, né? Enfim, na imprensa e tal. Porém, quantas empresas em Campinas existem que poderiam estar apoiando também? Agora, precisa haver um meio de campo, né? Porque o governo faz a lei de incentivo, mas não se põe em campo para convencer o empresário a aplicar naquilo. E o empresário diz, esse cara está querendo saber quanto eu ganho aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa, se você fosse colocado frente a frente aos 7 candidatos a prefeito de Campinas, perfeito, o que você incluiria ou pediria para esses candidatos que seria importante eles terem, não só no plano de governo, porque o grande problema é que o plano de governo fica no papel, mas que pudesse implantar caso um deles vai sair então vitorioso. Vamos lá, quais são as propostas uma coisa da área cultural? Fundamental é o seguinte, em primeiro lugar, é a questão dos equipamentos. Então, vou dar um outro exemplo. O Centro de Convivência, muito tempo, eu tenho lá o meu teatrinho lá em Barão Geraldo, muito queria trazer, trazer um Nelson Aires num espaço de 100 lugares, muito melhor trazer o Nelson Aires com a Mônica Salmazo, o Teco Cardoso no Centro de Convivência. Porém, se eu fosse implementar um show lá no Centro de Convivência, teria que pagar tudo por fora, iluminação, som, eu tenho que alugar som para colocar, quer dizer, é um teatro que não tem equipamento de som. Ora, eu sou um teatro desse tamanho, eu tenho equipamento de som. Se eu tiver que ficar alugando, é uma loucura. Então, é o perigo de... Então, isso, equipar os teatros, reformas, etc. e tal. Outra coisa, não sei se tirar o fosso da orquestra do Castro Mendes. Na terra de Carlos Gomes não vamos mais ter. Então, bota onde é que vamos pôr os... Tirar o fosso, não tem o fosso. Quer dizer, é um negócio... Bom, então, enfim, é muita ignorância no top lá em cima. É uma coisa impressionante. Por que é importante o fosso? O fosso da orquestra, você coloca a orquestra. Então, a performance das óperas, né? Então, a ópera, estão lá os atores cantando, os cantores, e a orquestra está fazendo a performance musical aqui embaixo, sem participar, né? Então, essa é a ideia. Sem o fosso da orquestra, vai colocar o quê? Um CD player para fazer a ópera? É brincadeira, né? Bom, então, casas de cultura. Tem o Casarão de Barão, que está ameaçado, coisa de virar da Secretaria de Saúde. A Estação Cultura parece que virou Estação Esportes. As casas de cultura, a Casa de Cultura de Joaquim Egídio, de Souzas, não estão implementadas. Nas periferias, o Teatro do Padre Anchieta. Quer dizer, em primeiro lugar, a questão dos equipamentos. Afinal de contas, é dinheiro público que está se perdendo ali, né? Esse é um aspecto. Outra coisa, para evitar a política de balcão, é o aspecto dos editais públicos, transparentes, com regras claras e com valores compatíveis, enfim, temos que começar a fazer, né? Aquela ideia... Vamos aprendendo, os ingleses têm uma expressão para isso na economia, que é o aprender através do uso. Quer dizer, você começa a fazer, aí você diz, não, aqui é melhor fazer assim do que assado. Então põe o dial do telefone de tal maneira e tal, não é verdade? Os equipamentos vão se aprimorando através do uso, né? Você faz e estuda, enfim. Então os editais públicos. Essa questão das empresas também, né, de poderem apoiar e também... Um outro aspecto, bom, esse FIC nós estamos indo adiante. Esse caderno aqui é só de exigências até o fim? Não. Não. Aqui são coisas também que eu fico pensando, por exemplo, na coisa da arte, né? O que nos revela como especificamente humanos? É a questão da arte, da ciência, do saber, né? Porque, enfim... Agora, deixa eu te perguntar, equipamentos, eu acho que o grande problema de Campinas hoje são os equipamentos e falta de investimento. Agora, se um governo ele investe em cultura, ele consegue reduzir a violência doméstica, ele consegue reduzir... É isso. O que provoca a cultura na sociedade? Bom, uma das coisas para a gente poder encerrar, porque o Zé já fez... Não, tudo bem. A cultura é o seguinte, a cultura é a identidade de um povo, de uma nação, tá certo? Então, por exemplo, os ingleses, olha o orgulho que eles têm de um Shakespeare, né? Os alemães, o orgulho que eles têm do Kant, do Goethe, do Johann Sebastian Bach, quer dizer...
Isso é que forma uma nação, né? Porque eu fico pensando aqui, lembrando do Sérgio Buarque de Holanda, que o Brasil, nós temos mais aventureiros do que os ladrilhadores, aqueles que vêm para construir algo mesmo, né? Então eu fico pensando que está na hora da gente construir uma nação, e a nossa cultura é riquíssima, variadíssima e, assim, muito esquecida. Então eu penso que a cultura tem a ver com a identidade e com a autoestima de um povo, com certeza. Verdade. Frase maravilhosa que você acabou de dizer aí, está na hora de construirmos uma nação. Sempre eu digo, às vezes, a gente se sente como nação na hora só que vai jogar a seleção brasileira. Exatamente. Temos que mudar isso. Obrigado, viu? Tucunduva, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado, Rose. Boa noite. Até semana que vem. Band Eleições fica por aqui, uma boa semana para vocês e até segunda. Até lá.